boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Soja. Brasil registra o maior volume já embarcado para o mês de março e o segundo maior já exportado na história do país. Dólar ultrapassa R$ 5,25 e atinge um novo recorde. E nesta edição você vai acompanhar o impacto da alta do dólar nos preços de insumos. E mais, em decreto, o Distrito Federal estende a quarentena até maio. Na China, uma nova rodada de quarentena é iniciada. Você vai ver também que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura pede bolsa emergencial e crédito para a agricultura familiar em reunião com a ministra da Agricultura e o BNDES. E tem ainda os destaques da previsão do tempo com o retorno das chuvas para o sul do Brasil e Mato Grosso do Sul. Mercado e Companhia já está no ar. Em decreto, o Distrito Federal estendeu a quarentena até maio e outros estados também avaliam prorrogar as medidas de isolamento. Nós vamos até Brasília, onde a Paola Cuenca tem as informações. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, lançou o decreto ontem à noite, estendendo, então, esse isolamento até o dia 3 de maio para as atividades econômicas e as aulas, tanto de escola até a universidade, ficam suspensas até 31 de maio. A parte boa é que os feirantes eles vão poder seguir trabalhando, feirantes que trabalham com a parte de alimentação. Então, pequenos produtores do Distrito Federal ganharam agora essa flexibilização do isolamento e vão poder fazer as feiras. Mas, olha, o governador Ibanez Rocha não está sozinho nas ações em todo o país sobre esse isolamento, porque alguns governadores, como o de São Paulo, João Dória, e de Goiás, Ronaldo Caiado, estão estudando também estender essa quarentena. Os prazos de quarentena nesses estados estão vencendo nesta semana, agora no final da semana para Goiás e na segunda-feira, dia 6, para São Paulo. Os governadores estão pensando até quando vão estender. Por enquanto, outros estados já adotaram algumas medidas que são mais fáceis de lidar, só que muito complicadas para quem tem atividades econômicas que estão paradas. Paraná, Mato Grosso do Sul, são estados Tocantins também, que determinaram o isolamento por tempo indeterminado, enquanto houver orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para que tudo permaneça fechado, o isolamento continua. Ou seja, o foco da atenção de todos nós brasileiros é saber até quando esse momento vai persistir. Você está trazendo informações muito relevantes para a gente, pelo menos, ter um pouco mais de previsibilidade em um cenário que muda tão rapidamente. Vamos avançar para um segundo aspecto que muito nos interessa, Paola, que são as medidas econômicas do governo em auxílio ao setor agropecuário. O governo decidiu que produtores rurais agora do Proagro poderão fazer a comunicação de perdas de forma remota, ou seja, sem vistoria no campo. Essa é uma medida que foi anunciada nesta semana já. Isso, a medida ela saiu, na verdade, depois das 11 horas da noite de ontem. Isso porque foi realizada uma reunião extraordinária no Conselho Monetário Nacional para tratar dessa mudança de regras do Proagro. E hoje, então, foi publicada essa resolução do Banco Central permitindo que agora os produtores rurais possam fazer a comunicação de perdas de forma remota. O produtor que ele já entregou o COPS, a comunicação de perdas, e são cerca de 4.500 produtores, de acordo com o próprio Ministério da Agricultura, eles já estariam autorizados a fazer a colheita. Precisam checar todos os detalhes, mas, em teoria, já estariam autorizados a fazer essa colheita aqui. Claro, todo mundo está aí ansioso para não ter mais perdas do que já teve. Só que aqueles produtores que ainda estão com previsão de colheita, mas também estão com perdas, eles vão ter que entregar esse comunicado, COPS, acompanhado de um termo de responsabilidade que o Banco Central vai entregar para as instituições financeiras. Isso porque, como o técnico ele não vai mais para o campo, então o agricultor ele vai ter que tomar essa responsabilidade de que ele está entregando todas as informações verdadeiras a respeito dos gastos que ele teve, com insumos, com as sementes, tudo que foi colocado ali para aquela safra, porque depois que for, caso seja liberado pela gente do Proagro, ele vai poder fazer essa checagem por dados meteorológicos, por imagens de satélite, por laudos técnicos da Emater, da Embrapa, para fazer essa liberação do Proagro. Depois
final de abril, começo de maio, os técnicos então planejam ir a campo para fazer a verificação. Ou seja, mesmo que o Proagro já tenha sido liberado, o Ministério da Agricultura e o Banco Central ainda assim vão fazer essa análise, vão presencialmente para checar se todas as informações estão batendo. Então, a agricultura tem que ter muito cuidado nesse preenchimento do comunicado de perdas, porque se por acaso houver alguma informação que não bater depois na checagem, é capaz que ele tenha que devolver o recurso para o Ministério da Agricultura, para o Banco Central. Paola, até agora, nenhuma novidade em relação a prorrogamento de prazo para pagar financiamento, medidas econômicas de crédito aguardadas para esta semana não foram divulgadas ainda. Ainda não. Nessa reunião do Conselho Monetário Nacional que se discutiu o Proagro, os planos econômicos não entraram ainda em discussão. A espera continua. Obrigada, Paola Cuenca, por abrir a edição de hoje conosco com as informações ao vivo de Brasília. Bom trabalho para você. Obrigada. E em março, as exportações do complexo soja subiram quase 34% na comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o maior volume já embarcado pelo Brasil para o mês de março e o segundo maior já exportado na história do país. Acompanhe os dados divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. As exportações brasileiras do complexo de soja somaram 13.309.000 toneladas em março, alta de 33,8% na comparação com o volume embarcado no mesmo período do ano passado. Esse é o maior volume já embarcado pelo Brasil para o mês de março e o segundo maior já exportado na história do Brasil. A receita com essas vendas subiu 27,6%, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgados ontem. Na comparação com fevereiro deste ano, o aumento foi de 123,8% em volume e 119,1% em receita. No caso do milho, os embarques para fora do país em março atingiram 494.600 toneladas, 48,3% a menos do que o volume embarcado no ano passado. Em faturamento, o recuo foi de 39,9%. Na comparação com fevereiro, as exportações de milho cresceram 42,8% e a receita subiu 32,5%. No caso das proteínas, na comparação com março do ano passado, as exportações de carne suína tiveram alta de 33,5%. Os embarques de carne bovina in natura cresceram 6,2% e as compras de carne de frango subiram 2,2%. E vamos agora ao dólar, que é apontado por economistas como um dos fatores que impulsiona, claro, a competitividade dos produtos brasileiros e responde também na exportação. 5,26 mais 4, nesse momento, estabilidade para a moeda norte-americana. Nós vamos agora à análise do economista-chefe do Sicredi, o Pedro Ramos. Pedro, que fala conosco direto de Porto Alegre, neste dia em que o dólar já atingiu a máxima histórica de R$ 5,27, hoje, com toda uma aversão ao risco em relação a esta pandemia da Covid-19. Pedro, quais os efeitos deste dólar num patamar tão alto para a agricultura e a economia brasileira? Sim, bom dia a todos, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Kelly. A gente observa um quadro de ganho, de um lado, pela valorização dos commodities, né? E isso favorece quem está colhendo principalmente essa safra de verão, fazendo, por exemplo, pão de soja, por exemplo, cruzar os R$100 no Paranaguá. Então, é um quadro favorável para a venda. Agora, o maior risco, na nossa visão, desse dólar alto é para safras seguintes, que podem ser plantadas com custo alto, gerado pelos insumos, que muitos são dolarizados, e ter uma colheita lá no início do ano que vem, principalmente com um câmbio mais apreciado, e isso poder gerar algum tipo de perda para o produtor. Nesse momento que a gente acabou de mostrar as exportações brasileiras com bastante fôlego em março agora, mesmo durante a pandemia, uma das explicações é o dólar que está ajudando na competitividade dos produtos do Brasil? Sim, não há dúvidas que isso impulsiona muito o preço da mercadoria brasileira. No caso específico de soja, que teve um mês, um dos melhores meses da história, a gente observa um bushel
baixo para o produtor americano, algo perto de $8,5, mais ou menos, nos últimos períodos, e o produtor aqui com recorde em reais. Isso aumenta a participação do produtor brasileiro no total de oferta global, o Brasil ganhando market share no mundo, né? Isso vale também não só para a soja, mas vale, né, para café, vale para açúcar, também nesse contexto. Pedro, diga para a gente, nós acabamos de noticiar que o Distrito Federal vai prorrogar a quarentena, o isolamento social, pelo menos até o início de maio, e que outros estados também estão estudando essa iniciativa no Brasil. Como você avalia este cenário econômico no país e também a repercussão no agronegócio? Eu acredito que o isolamento, quanto mais tempo ele ficar, mais dano ele vai trazer para a atividade econômica, né? Não só pelas decisões dos próprios governos de fechar as economias, mas o próprio consumidor não ter confiança para sair de casa, seja porque pode precisar de saúde pública e não ter, seja porque ele teme os efeitos econômicos sobre o seu próprio bolso e isso acaba travando o consumo. Então, quanto mais tempo a gente ficar, pior vai ser esse quadro. E em relação ao agronegócio, porque se a gente vê de um lado produção de grãos com preços favoráveis, o produtor de leite, o produtor de itens in natura acaba sofrendo com a queda de renda do produtor e também pelo fluxo, né? Seja em feiras, seja em supermercados, do fluxo de pessoas, né? Os restaurantes também reduzindo as suas atividades também pressionam os itens in natura. Então, nesse mundo do Covid, apesar de ter elevação nos preços dos grãos, existem uma outra cadeia dos produtores rurais que acabam sofrendo diante desse baque de consumo e fluxo de pessoas que nós estamos vendo na economia nesse momento. Pedro, você está aqui também como economista-chefe do Sicredi. Sicredi tem uma grande atuação no setor de créditos. Me diga como é que está a demanda por crédito e como que vocês estão viabilizando estes empréstimos com várias unidades fechadas também no interior do Brasil. Conta pra gente. Bom, em termos do fluxo de crédito, nós temos visto uma queda mais acentuada no crédito para a pessoa física, em especial em bens duráveis. O grande destaque é o consumo de veículos, que vem decaindo, e isso se reflete também na carteira de crédito. Na parte da pessoa jurídica, mesmo falando do produtor rural, pronaciano, né, como eu mencionei, que pode estar sofrendo dependendo do setor econômico, a gente ainda não observa uma mudança de padrão que seja sensível. As carteiras ainda se comportam de forma muito similares ao ano passado. O que está acontecendo mais é exatamente ligado a isso que você falou. Com as agências fechadas, em muitos lugares, acaba acontecendo que o volume de contratação se dá mais por mecanismos eletrônicos e isso gera mais volatilidade ao longo dos dias. Mas, em média, na pessoa jurídica, nós não observamos ainda um padrão diferente, né? Vale lembrar que ainda é tudo muito recente, então, possivelmente, nos próximos dados, nós teremos, sim, sinais de aumento de demanda de crédito, provavelmente sobre capital de giro. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul participou de uma reunião online com a ministra da Agricultura e com representantes do BNDES. A pauta foi a necessidade de socorro para setores da agricultura familiar prejudicados pela crise. Vamos conversar com o Carlos Joel, que preside a FETAG Rio Grande do Sul e conta pra gente como terminou esta reunião que você participou junto da ministra e do BNDES. Tem uma solução para a agricultura familiar neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Sim, nós temos mantido, Kelly, durante esses dias, diversas interlocuções com o Ministério da Agricultura, com a ministra, com os diretores do Ministério, discutindo a pauta. Nós entregamos uma pauta da agricultura familiar, da agricultura empresarial também em janeiro para o Ministério. E nós temos cobrando o retorno dessa pauta. Ontem nós tivemos uma reunião importante, porque a ministra estava presente, mais os diretores e mais os presidentes do BNDES, discutindo uma solução para aqueles produtores que não estão dentro das agências bancárias, mas que buscaram os seus produtos para produzir lá na agropecuária, lá na cooperativa, e que não serão atendidos por uma prorrogação de investimentos e de custeio.
Então, ontem era a maior pauta com a ministra e com o BNDES. Saímos de lá esperançoso para buscar, né, uma solução. O BNDES gostou da ideia de criar uma linha de crédito direto para as cooperativas e para as cerealistas, que vai atender a agricultura familiar e que também vai atender produtores da empresarial. Mas tem a outra pauta, que é a questão dos nossos proagros aqui, que estavam meio devagar, quase parando por causa da coronavírus, e que saiu uma resolução já ontem à tarde, mudando os procedimentos enquanto tiver a epidemia do coronavírus, para que a Emater e os órgãos oficiais aqui que fazem esse levantamento custo possam usar outras maneiras de fazer sem ter a presença do técnico na propriedade. Então isso já saiu ontem, já foi ajustado e agora nós estamos esperando para sair a resolução do Banco Central autorizando uma prorrogação nos custeios e investimentos dos agentes bancários. E também uma nova linha de crédito para a agricultura familiar, para que ela possa fazer uma linha de crédito para manter a propriedade, né, da agricultura familiar. E uma outra questão também que nós estamos pedindo, que é um auxílio, uma bolsa estiagem para todo aquele produtor, o pequeno mesmo, que não consegue nem o financiamento bancário, mas que usa os seus próprios recursos para produzir, para o sustento próprio e para vender o excedente. Essas pautas foram entregues, essa pauta foram discutidas. Ontem à tarde a gente discutiu no telefone com a assessoria do ministro também. E estamos esperando para hoje ou para amanhã que seja anunciado já alguma resolução do Banco Central e do próprio Ministério para atender essa pauta que é urgente. Né? A agricultura agoniza aqui no Rio Grande do Sul, uma das maiores secas dos últimos anos, e precisamos que o governo seja rápido para atender. Até o momento em que o governo divulgar essas medidas, que você tem a esperança que sejam divulgadas até amanhã, seja esta bolsa de emergência para ajudar as famílias mais necessitadas nesse momento na agricultura familiar, seja a prorrogação de prazo para pagar financiamentos, o que está acontecendo por aí? Quais são os setores da agricultura familiar que neste momento são os mais prejudicados? Nós tínhamos aí, que tu acabou de anunciar aí, a setor do fumageiro, né, que estava com o produto dentro do galpão, mas que não poderia vender. Graças a Deus, os prefeitos da região que estão as fumageiras deram uma melhorada no decreto, possibilitando que as empresas voltem a trabalhar na segunda-feira. Então, isso já vai amenizar. Mas nós temos o setor das agroindústrias, né, que se prepararam para participar das feiras, importantes feiras que nós tínhamos no estado, e que essas feiras foram canceladas ou jogadas para frente. E aí tem um estoque desses produtos armazenado, estocado dentro das agroindústrias, e que precisa ser vendido, e que eles não estão encontrando a solução. Então, nós estamos trabalhando com o governo federal, através do PA, fazer compra desses produtos e jogar na cesta básica para as pessoas que vão necessitar de auxílio do governo na cidade. Tá certo. A outra questão é os próprios hortifruti granjeiros, que também estão na mesma dificuldade, que precisam ser assistidos. Carlos Joel, muito obrigada por contar para todos nós o que foi pauta nesta reunião com o BNDES e com a ministra, e também por trazer a sua expectativa, que ficou muito claro, a sua crença de que até o fim desta semana deve ter uma medida ligada a crédito para socorrer também a agricultura familiar. Estamos todos acompanhando com ansiedade a espera, né, deste anúncio. E a alta do dólar impactou os preços dos fertilizantes no mercado brasileiro. O levantamento realizado pela INTL FC Stone indica um aumento de 12,7% na tonelada do potássio em março. Vejam aqui esta arte com os preços do cloreto de potássio. A gente observa que no mesmo período o valor da tonelada do fosfatado cresceu 14,4%, ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui no preço do cloreto de potássio. Você está vendo internalizado agora o preço dos fosfatados. Olha a puxada aqui na alta do preço em reais por tonelada do final do ano passado para cá, como subiu. E vamos avaliar também os números da INTL FC Stone para a ureia, que está na próxima tela. Vejam só. Preço da ureia em reais por tonelada também teve uma forte alta de fevereiro para cá. Observem na linha em vermelho. Vamos à análise de tudo isso com o Marcelo Melo, que é analista da consultoria FC Stone.
A empresa também diz que em março foram necessárias 11 sacas de soja para comprar 1 tonelada de potássio. No mesmo período de 2019, eram necessárias 17 sacas de soja para realizar a mesma operação. Ou seja, a relação de troca está melhor agora do que estava no ano passado. Marcelo Melo está ao vivo conosco para explicar melhor este cenário de preço de insumo com o dólar na casa de 5,27, que foi a máxima de hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Qual é o cenário que está claro para você? Então, acho que você colocou bem colocado, não é? Os preços, até quando você olha em dólar por tonelada, cederam, né? Tanto a ureia quanto o fosfatado e o potássio principalmente, né? Mas com a escalada do dólar, que foi muito forte a partir de início de março, os preços em reais dispararam nessa mesma proporção. Mas isso não é um problema tão sério exatamente, e até a relação de troca mostra isso, quer dizer, a relação de troca do potássio, que está agora num dos menores preços dos últimos 10 anos, aliás, no menor preço dos últimos 10 anos, é uma boa compra em dólar por tonelada, apesar de em reais estar muito alto. Por quê? Porque o preço da soja no porto, como você dizia, também está muito bom. Nós estamos lá acima de 100 reais em Paranaguá, 103, acho que você mencionou. Então, a relação de troca é muito boa e, para o potássio, essa é a melhor relação de muitos anos. Então, é recomendável a compra do potássio em dólar por tonelada. Né? Agora, para a ureia, qual é o cenário? Bom, a ureia e o fosfatado, se de novo olharmos o dólar por tonelada, o preço dela em dólar por tonelada, eles estão ainda muito altos, né? E eles tenderão a cair daqui para frente, porque os Estados Unidos vai começar a fazer o plantio da safra deles, que é muito importante, agora, em mais algumas semanas, né? E então, assim que acabar a demanda americana para o plantio, e nós vamos ter uma queda significativa no preço de nitrogenado e fósforo. Então, eu não vejo que seja um bom momento de compra, tá? Então, em reais, novamente, há um aumento ainda maior, porque os preços, por causa da taxa de câmbio, certo? Bom, dito isso, a gente quer saber nesse momento o que está acontecendo lá na safra dos norte-americanos, que você mencionou que estão nesse período também de demanda mais acentuada. Há algum problema na logística que possa ser importante para nós aqui no Brasil estarmos atentos? Então, obviamente, focando o plantio da safra americana, e ele está sob controle. O coronavírus não teve nenhum impacto sobre vamos dizer, as condições do plantio, de como ele vai se desempenhar. Ainda ontem eu conversei várias vezes com vários executivos da FCA Stone nos Estados Unidos, pessoal que está na ação agrícola. A gente perdeu o contato, dá para retomar? Vamos retomar então o contato com o Marcelo Melo para que ele continue explicando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Havia uma expectativa ou uma preocupação, melhor dizendo, aqui no Brasil de que alguns problemas logísticos estivessem acontecendo lá em função da pandemia. Isso no que se refere à entrega destes fertilizantes para abastecer os norte-americanos. E a gente ouvia há pouco o Marcelo Melo explicando que conversou com os colegas analistas de mercado da consultoria que ficam lá nos Estados Unidos para mapear esta situação. Eu já tenho o Marcelo para retomar a conversa? Vamos prendendo a ligação para trazer a continuidade, para a gente não perder, então, esse gancho. Marcelo, vamos retomar onde estávamos. Diga para a gente, você dizia que conversava com os seus colegas e eles te disseram o que em relação às condições lá nos Estados Unidos nesse momento? Está tudo normal, eles ainda estão todos muito otimistas com o plantio. Está havendo um pequeno problema de distribuição que não tem nenhuma ligação com o coronavírus. Tem a ver com o volume de chuvas das últimas 2 semanas, que foi alto na bacia do Mississippi. O Mississippi é uma rota de escoamento de fertilizantes para as áreas produtoras muito importante, e o nível está um pouco alto, que está prejudicando, digamos, a distribuição. Mas não é tão forte a situação, tão ruim quanto foi o ano passado, onde também não se podia fazer nem por via férrea e nem por caminhão, porque havia muito alagamento, né? Então não é essa situação ainda.
Então está tudo bem, a expectativa das próximas 2 semanas agora é de melhora do tempo. Há uma perspectiva também de que esse ano teremos chuvas maiores do que o normal, mas nada indica um cenário semelhante ao do ano passado, que foi catastrófico, né? Porque só começaram a plantar em começo de junho. Tá certo. Por enquanto não é essa a situação. Agora, Marcelo, eu recebi alguns relatos de produtores preocupados que em algumas regiões do Brasil eles estavam sem referência de preço para fertilizante por causa da alta do dólar e as empresas acabam tendo que remarcar preços. Qual é a situação no interior do Brasil? Sei que você conversa com gente do Brasil inteiro todos os dias. Então, isso é comum. Evidentemente, o Brasil importa 75%, ano passado até um pouco mais do que isso, 75%, 80% do NPK que ele consome, né? Depois ele vai ser processado aqui internamente e vendido. Então, obviamente, ele tem que ser por dólar, né? Então, é comum, realmente, quando o dólar dá esticadas muito fortes, que às vezes um ou outro misturadora ou revenda de fertilizantes suspenda a tabela de preço em reais temporariamente, por 1, 2 dias, até ver o mercado, o câmbio se acomodar num patamar e daí reemitir a tabela de preço, né? Então, isso é comum. Tá certo. Eu até queria aproveitar, se eu puder fazê-lo, Kelly, muito rapidamente, a situação internamente no Brasil para o segmento de fertilizantes está muito tranquila. E eu até, se você me permite, queria colocar uma mensagem, quer dizer, nós estamos todos acompanhando com grande ansiedade a escalada dessa pandemia no Ocidente, né? Agora no Ocidente, e todos os impactos aí cada vez mais profundos nas economias. Mas a natureza segue um ciclo sazonal normal de plantio, desenvolvimento de safra e colheita, né? Então isso reputa uma responsabilidade ainda maior no segmento agrícola, que tem que produzir alimentos para o mundo, né? E nesse sentido eu queria passar uma mensagem de tranquilizadora, que dizia, nos Estados Unidos a situação está sob controle, óbvio, tendo problemas climáticos, que se forem muito ruins nos próximos 2 meses, pode ser um problema, né? Mas a situação está sob controle, e até o momento o coronavírus não impactou de modo sério o segmento de fertilizantes, tanto no exterior como no Brasil. Muito clara a sua mensagem, Marcelo. Obrigada pela presença do Marcelo Mello, da INTL FC Stone, analisando o mercado de insumos, efeitos do dólar e também da pandemia. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.